acho que a gente tem que pensar em como estruturar a proposta para o futuro. Né? E esse tipo de cooperação, que de uma certa maneira foi muito importante, com todos os problemas que a gente sabe que tem, da direção norte-sul, na definição de agendas, na definição do que estudar, eles foram muito importantes. Né? Agora eu acho que a gente tem que passar para um novo patamar. Né? E esse novo patamar, ele tem que ser pensado de uma forma muito mais integrada. Quer dizer, outro exemplo que eu queria trazer, dessa rede que a gente montou há alguns anos, né, a gente teve problemas para implementar certas reuniões do seguinte tipo. Alguns anos atrás tinha um seminário aqui no Rio, onde estava para vir 5 chineses. Né? Na época, o secretário executivo do MCT, uma pessoa que eu conheço, o professor Samuel Pinheiro Guimarães, eu cheguei a ligar para ele pessoalmente, porque não saímos vistos dos chineses lá. Tá? Quer dizer, no final, só um veio, coitado do chinês, viajou 30 horas e ficou falando pelos 5. No final do dia, ele estava morrendo. Né? Todos os temas do seminário era ele que falava, porque os outros não conseguiram visto. Quer dizer, a gente tem assimetrias muito além dessa questão. É muito difícil você estruturar projetos de parceria científica até no âmbito desses países, porque a gente tem coisas que vão além. O que me parece mais importante, e eu acho que sai dessa mesa também, a gente tem uma agenda nova de pontos. Né? E essa agenda pode não ser comum para todos os 5 BRICS, porque o que eu tentei falar, uma das coisas aqui, é que cada um tem a sua especificidade. Né? E a gente tem que saber que somos iguais? Não, somos diferentes. Você deve ter visto isso com muito mais propriedade ao longo desses dias. Entende? Mas há interesses e pontos comuns que nos levam à possibilidade de avançar em trajetória científico-tecnológica de inovação diversa daquela que o capitalismo teve nos últimos 60, 70 anos, que foram baseadas na exploração extensiva e intensiva de recursos naturais e na organização da produção e do consumo em escala, como a gente sabe. Essa oportunidade histórica é única, entende? Por razões várias, particularmente aquelas que o professor Maurício falou aqui no âmbito do agronegócio e das ciências voltadas ao desenvolvimento da agricultura. A gente tem biomas tem vantagens, vários de nós, muito grandes. A África do Sul pode ser um país pequeno, mas tem uma riqueza de diversidade absolutamente impressionante. Quer dizer, é esse novo que a gente tem que pensar. Quer dizer, e aí o novo tem que ser pensado de formas novas de você pensar a cooperação científica. E aí há uma convergência com o que eu tentei colocar com a colocação do professor Luiz Fernandes. Quer dizer, a gente não pode negar o fato de que o resultado dos processos de cooperação científica e tecnológica tem que ser o bem-estar da população, que se traduz de uma série de maneiras. Quer dizer, eu não fico feliz de ter, inclusive, participado modestamente, de um pedaço pequeno, do início de um programa de cooperação de mais de 25 anos, onde o professor Raupp, na época, era o diretor do INPE, ele foi diretor do INPE no ministro Acha, né? O ministro Acha tinha uma visão estratégica. Eu não posso me conformar de que os benefícios econômicos e sociais, depois de 25 anos, estão todos do lado da China. Os empregos de alta qualidade estão lá, e eles nos veem como, alguns deles, como uma importante externa assistência técnica ao desenvolvimento de um complexo científico, tecnológico e industrial que eles têm ali. E a gente fica com muito pouco a não ser o avanço científico e o avanço tecnológico. Não há legitimidade, eu, quanto pesquisador, não encontro uma possibilidade de legitimidade social minha no meu país se não houver um resultado prático disso. Isso, evidentemente, está vinculado com essa questão da gente aproximar a inovação da agenda de ciência e tecnologia. Quer dizer, não pode ser só colocar no nome CTI e achar que aquilo vale, entende? Que o que vale para um vale, não vale, é diferente. E aí eu acho que a ideia de parceria, de você juntar essas parcerias, é uma ideia fantástica, entende, Luiz? Eu acho que isso realmente é uma ideia muito importante, porque senão a gente fica com a presidenta Dilma indo até lá, tendo uma discussão onde se fala na cooperação na área
de satélites, e depois, na área econômica, ela vai dizer que os caras não deixam a Embraer entrar ali. Entende? Tem que ser tudo parte do mesmo pacote. Quer dizer, olha, eu entro na cooperação científica e tecnológica, mas vamos discutir como é que a inovação ligada à espacial, aeroespacial e na área aeronáutica andam passo a passo. Quer dizer, vamos fazer parcerias científicas, parcerias tecnológicas e parcerias de inovação. Acho que esse é o ponto absolutamente fundamental. E aí isso liga, talvez, com o ponto que você, Ana, levantou com relação à pauta de exportações. Quer dizer, eu acho que, até pela contribuição do Maurício, quer dizer, a nossa especialização em recursos naturais, ela não significa que a gente tenha especializado em coisa de baixa tecnologia. Pelo contrário, entende? Quer dizer, em toda a área do nosso complexo agroindustrial, a gente está lá porque a gente tem uma eficiência que é vinculada à incorporação da mais sofisticada ciência e tecnologia, criada, inclusive, dentro do nosso país, particularmente, não apenas, mas particularmente, de uma forma mais importante, pela Embrapa. Da mesma forma, quando a gente exporta minério de ferro, a gente não é só... Quer dizer, tem muita tecnologia sofisticada, desde da parte de extração até a logística, até a distribuição. A gente avançou muito nisso, mas isso não é suficiente. Talvez a gente não possa avançar mais por parâmetros que não estão necessariamente ligados à nossa capacitação científica e tecnológica. Né? No caso de produtos da agroindústria, a gente sabe que há assimetrias enormes de acesso a mercados. Quando o Brasil tenta, por exemplo, exportar café como mais valor agregado, a gente tem tecnologia para isso, tem empresa para isso, pode aumentar o processamento industrial aqui, a gente bate na Europa e os alemães dizem que não, porque senão a gente vai acabar com estruturas produtivas deles lá que se beneficiam da importação barata de produtos agrícolas nossos. Então tem cidades na Alemanha com 4, 5, 10 mil pessoas que vivem do beneficiamento do café. E portanto, não nos é permitido aumentar esse valor agregado pela via normal. Portanto, há uma assimetria por aí também. Quer dizer, eu acho que a questão da vinculação da ciência, tecnologia e da inovação com outras áreas do que a gente chama de política implícita, né, a literatura latino-americana, e particularmente a política comercial, é absolutamente fundamental, né, porque os chineses fazem isso, com toda razão. Os indianos fazem isso com toda razão. A gente não pode ficar, junto com o pessoal da África do Sul, sendo aqueles que seguem um certo modelo, digamos assim, mais ingênuo de como é que as coisas acontecem em espaço internacional. Né? Tenho muitas coisas fantásticas, agradeço mais uma vez esse convite, mas acho que o tempo já nos permite mais. Muito obrigado. Então, em nome do IRI e do BPC, eu agradeço a presença dos nossos ilustres palestrantes, a presença de vocês aqui, dando por encerradas as atividades do dia de hoje e aguardando vocês novamente amanhã às 9 da manhã com a mesa número 7. Obrigado.